Hoje, a gente vai mergulhar na confusão que foi a eleição no Peru. É um cenário, olha, tão complexo que vale a pena a gente parar para entender cada detalhe, as reviravoltas e essa polarização que está se formando. Aliás, para não perder outras análises como essa, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, agora sim, vamos aos detalhes. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, dá uma olhada nesse número. 35. É isso mesmo. Essa era a quantidade de candidatos à presidência. Uma fragmentação política num nível tão extremo que fazer qualquer previsão era, assim, praticamente impossível. Então, com essa quantidade de gente concorrendo, o que aconteceu? Caos. Um estado de confusão total. Pensa só, as informações que a gente analisou mostram que nenhum candidato sozinho conseguia passar dos 15% nas intenções de voto. Era um cenário de empate técnico generalizado, sabe? Ninguém fazia a menor ideia de quem ia de fato chegar no segundo turno. Ok, vamos então para a primeira parte e tentar organizar um pouco esse cenário. A gente precisa entender como é que estava o panorama político antes da votação e o que exatamente estava em jogo para os 27 milhões de peruanos. Bom, além da presidência, claro, a eleição ia definir 130 deputados e 60 senadores para os próximos 5 anos. E aqui tem um detalhe histórico super importante. Essa eleição marca a reabertura do Senado peruano, que estava fechado, olha só, há 33 anos. Uma mudança bem grande na estrutura do poder legislativo do país. Com esse cenário político em mente, vamos agora para o dia da eleição em si. A confusão que já era meio que esperada acabou se tornando ainda pior, com relatos de problemas muito sérios em todo o país. Pois é, a desorganização foi a marca do dia da votação. As informações apontam para uma série de problemas logísticos bem graves que acabaram impedindo muita gente de exercer o seu direito de votar. E não foram falhas pequenas, não. Há relatos de falta de cédulas em várias sessões eleitorais e situações em que os eleitores simplesmente não conseguiam votar. O caos foi tanto que, em alguns lugares, a votação teve que ser estendida até o dia seguinte para dar conta de todo mundo. A coisa ficou tão séria que as acusações escalaram para um outro nível. Chegou um ponto que, segundo as fontes, apresentadores de TV locais começaram a falar abertamente em fraude massiva, principalmente na capital, Lima. Havia alegações de que mais de 1 milhão de eleitores tinham sido impedidos de votar. E, no meio desse caos todo, a apuração parcial começou a mostrar um caminho. Vamos ver agora quem são os dois candidatos que, de acordo com os resultados preliminares, estavam se firmando para a disputa final. E aí, quando a gente olha para os dois, a polarização fica escancarada. De um lado, Keiko Fujimori, da centro-direita, herdeira política do pai, o ex-presidente Alberto Fujimori. Ela é muito conhecida, claro, mas também carrega uma rejeição bem alta por causa dos escândalos de corrupção ligados à família. Do outro lado, Rafael Lopes Aliaga, o prefeito de Lima, posicionado firmemente na direita. Ele é frequentemente comparado a figuras como Trump e Milei, muito por conta do seu discurso ultraconservador e da defesa radical do livre mercado. E o ponto-chave aqui é que esse resultado foi uma grande surpresa. As pesquisas antes da eleição apontavam para um cenário bem diferente, viu? Elas indicavam que candidatos de esquerda poderiam ir para o segundo turno com a Fujimori. Mas, na hora do vamos ver, a apuração parcial mostrou outra história. Com esse resultado inesperado, chegamos à nossa última parte. Quais são as implicações disso tudo e o que dá para esperar para o futuro de um país que está claramente rachado ao meio? Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar a situação perfeitamente. Com quase 50% dos votos apurados, vemos Fujimori e Aliaga na frente. Mas a maior fatia do bolo, na verdade, pertence a todos os outros 33 candidatos juntos. Isso mostra como o voto foi pulverizado no primeiro turno e o tamanho do desafio que o próximo presidente vai ter para tentar unir o país. A principal conclusão que a fonte apresenta é esta. Não importa quem ganhe no segundo turno, o resultado já é uma derrota para os partidos de esquerda. A análise sugere que, como a disputa final entre a centro-direita e a direita, a esquerda foi, na prática, tirada do jogo do poder em mais um país da América Latina. E só para a gente se situar no tempo, aqui está a linha dos acontecimentos. A votação começou no dia 12 de abril, a apuração continuou no dia 13 no meio de toda essa polêmica, e a data prevista para a decisão final no segundo turno é 7 de junho. E a gente termina com essa pergunta no ar. Diante de um resultado tão questionado, um cenário de profunda desconfiança e dois projetos políticos tão diferentes um do outro, qual será, afinal, o futuro do Peru? Uma nação que parece caminhar para uma escolha muito decisiva e, potencialmente, para ainda mais instabilidade.